Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com vocês sobre princípios contratuais. O sistema contratual, ele reflete um dado momento da sociedade. Desde que acabou a Idade Média, com o ressurgimento do Estado ou o surgimento do Estado, nós temos como se fosse um espírito social em cada momento da história, em cada sociedade. E esse espírito social, essa forma de interpretar as relações entre as pessoas, vai moldando o sistema contratual. Essa moldura, ou melhor dizendo, essa moldagem que esses princípios sociais, princípios da sociedade, influenciam no sistema contratual, essa forma, esse mecanismo é colocado pelos princípios dos contratos. Vamos analisar então o primeiro deles, princípio da autonomia da vontade, também chamado de liberdade de contratar ou liberdade contratual. A primeira ideia é que as partes têm liberdade para contratar. E se tem liberdade para contratar, também tem liberdade para não contratar. Okay? Essa é a ideia. Pouco a gente vai ver se essa ideia realmente é presente. Nessa medida, então, pelo fato de que as pessoas podem contratar ou podem não contratar, elas se submetem àquilo que contrataram. O princípio da obrigatoriedade, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele efetivamente decorre, dentre outras coisas, dessa liberdade que você tem para contratar. Mas essa liberdade é ampla? Essa liberdade é irrestrita? Não. Essa liberdade ela deve ser exercida nos limites da função social do contrato. E aí você vai falar assim, Antônio, o que é a função social do contrato? Função social. Para que aquilo presta para a sociedade? Isso é função social. Para que um contrato presta para a sociedade? Por que o direito ele normatiza, ele se preocupa e ele incentiva a celebração de contratos? A questão é muito simples. O contrato ele serve para a circulação de riquezas. E com a circulação de riquezas, a sociedade cresce. Nessa medida, o contrato só está atendendo à sua função social quando ambas as partes estão se beneficiando dele. O contrato não pode ser um elemento de sobreposição da vontade de um contra outro. Okay? Isso é a função social do contrato. De maneira que, se a função social do contrato for desvirtuada, se o contrato, ao invés de um elemento para o crescimento de ambos, for um instrumento para a imposição da vontade de um contra o outro, esse contrato não está cumprindo a sua função social e a própria manifestação de vontade da pessoa vai ser limitada. E pode, efetivamente, o Estado ter alguma ingerência neste contrato. Mas, recentemente, 2019 para cá, nós temos visto alguma mudança nessa visão que o ordenamento jurídico tem em relação ao princípio da função social dos contratos. Algumas leis alteraram o Código Civil para estabelecer uns subitens em relação à liberdade contratual, que dizem respeito à intervenção mínima e à excepcionalidade da revisão contratual. Então, se a função social do contrato é um limitador da vontade da pessoa e, por essa medida, permite que o Estado ingresse numa relação contratual para
readequar as cláusulas, caso a vontade manifestada tenha extrapolado a função social do contrato. Nesse caso, esses princípios novos da intervenção mínima, da excepcionalidade da revisão contratual, eles vão dizer, olha, o Estado pode se imiscuir na relação contratual, porém excepcionalissimamente. Tá? Então a ideia, segundo esse novo sistema que limita a ingerência estatal nas relações contratuais, esse novo sistema busca dar uma otimização, uma maximização da celebração da vontade, da manifestação da vontade manifestada. E nessa medida, então, o que nós temos é o Estado vai fazer uma intervenção mínima nos contratos. Okay? É aquele Estado que efetivamente não se coloca na relação contratual. Não interfere naquilo que foi pactuado. De maneira que revisão contratual só será feita de maneira super excepcional. Okay? É claro que em 2020 a gente tem aí a situação da pandemia, né, do coronavírus, e nessa medida, efetivamente, essa excepcionalidade, como você vai ver lá no vídeo que trata da onerosidade excessiva, essa imprevisibilidade, esses fatos catastróficos, sim, se enquadram nesse exemplo de possibilidade de revisão contratual, mas isso a gente vai ver num outro momento. Além disso, eu quero falar com vocês também do princípio da obrigatoriedade. Quando a gente fala de princípio da obrigatoriedade, a ideia inicial é muito simples. A ideia inicial da obrigatoriedade é que o contrato é obrigatório. E por que ele é obrigatório? Porque você era livre para contratar. E mais, quando você contratou, você discutiu livremente, você discutiu de igual para igual as cláusulas do contrato. Liberdade e igualdade. Essas palavras te lembram alguma coisa? Olha lá. Revolução Francesa. Nós tínhamos os 3 ideais da Revolução Francesa: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Ok? Desses 3 ideais da Revolução Francesa, nós tiramos a fraternidade, que não tem influência aqui para esse momento, e nós temos lá: você é livre para contratar ou não contratar. E quando você resolveu contratar, você estava em igualdade de armas em relação àquele com quem você contratou. Nessa medida, então, o que você vai ter efetivamente é cumpra aquilo que você contratou. Porque você era livre e você discutiu em igualdade as cláusulas contratuais. De maneira, então, que pacta sunt servanda. Okay? Você é servo, você é escravo daquilo que você pactuou. O contrato faz lei entre as partes. Okay? Então, essa obrigatoriedade, essa vinculação praticamente indissociável das partes, ela decorre desses ideais da Revolução Francesa transcritos para o sistema do direito civil. Porque a Revolução Francesa vai acontecer lá ao final do século XVIII, começo do século XIX, vem o Código Napoleônico, o Código Civil francês, que incorpora esses ideais recém-colocados, pela Revolução Francesa, e o Código francês vai influenciar a legislação brasileira, principalmente o Código Civil de 1916, que foi praticamente copiado pelo Código Civil de 2002. Por isso nós temos, sim, esse sistema que foi, por conta das guerras, permeado
por eventos incertos, acontecimentos extraordinários, invencíveis, e aí desenvolveram-se algumas teorias, como a da onerosidade excessiva, que estão sendo afastadas agora pela nova roupagem que a gente vê no sistema jurídico a partir de 2019 aqui no Brasil. Okay? Portanto, nós temos hoje um retorno, né, uma revalidação do Pacta Sunt Servanda. Mas, como eu já falei para vocês, por conta das guerras, houve a verificação de que eu não podia ficar totalmente algemado a um contrato se as circunstâncias sociais mudaram de maneira drástica. Então, durante as grandes guerras, se desenvolveram as teorias rebus sic stantibus, que permitem a revisão do contrato em caso de desequilíbrio. Okay? Essas teorias são absolutamente aplicáveis hoje, 2020, por conta dessa pandemia de coronavírus que estamos vendo. Né? Então, são acontecimentos extraordinários, imprevisíveis e invencíveis, incontroláveis, que permitem a revisão do contrato. Está lá no artigo 478 do Código Civil, que a gente vai falar num vídeo oportuno. Tá? Mas nós temos aí, no sistema jurídico, uma mitigação do Pacta Sunt Servanda. Continuando aí, princípio da relatividade dos contratos. O contrato, ele só vincula as partes contratantes. Essa é a ideia inicial do princípio da relatividade. É a ideia inicial, mas não é a ideia final. Tá? Ele não atinge só as partes contratantes. Primeiro, porque você tem a função social do contrato. Então você não pode usar o contrato para prejudicar a sociedade. E além disso, a gente vai ver isso nos próximos vídeos, haverá casos em que o contrato atinge terceiros. Nós temos a estipulação em favor de terceiros, em que o terceiro será beneficiado. Nós temos a promessa de fato de terceiro, em que um terceiro vai praticar uma conduta contratada por outrem. Então, o princípio da relatividade é a regra, mas não significa dizer que não existam circunstâncias em que um terceiro, alguém que não é parte contratante, sofra alguma influência daquele contrato. Ok? E por último, o mais importante, por isso eu deixei por último, o princípio da boa-fé, que está lá no artigo 422 do Código Civil. Para começar a falar de boa-fé, eu lembro a vocês que nós temos duas categorias de boa-fé. Tá? A objetiva, e é essa a boa-fé contratual, ela é norma de comportamento. A subjetiva é pensamento. É conhecimento. Quando a gente vai falar de boa-fé subjetiva, a gente fala lá da boa-fé da posse. Posse de boa-fé, posse de má-fé. E aí vocês vão ver isso lá, principalmente no direito das coisas. Aqui, vamos entender a boa-fé objetiva. Norma de comportamento. Como você se comporta? Se você se comportar de maneira inadequada, você se comportou sem boa-fé. E o sistema vai tolher a sua atitude, o seu comportamento. Tá? Então, nós temos a boa-fé dos contratos, o princípio da boa-fé é a boa-fé objetiva, que impõe um comportamento por parte daqueles contratantes, e esse comportamento, apesar de o artigo 422 do Código falar em conclusão e execução, não há dúvida para a jurisprudência que a boa-fé objetiva incide também nas tratativas, nas discussões. Então, nós falamos sim em responsabilidade pré-contratual.
responsabilidade pré-contratual. O que vai ser a responsabilidade pré-contratual? Vai ser a responsabilidade pelos danos causados em decorrência da má-fé na fase preliminar. Daqui a pouquinho eu vou te dar um exemplo que isso vai ficar bastante claro. Mas espera 5 minutinhos que você já vai entender aonde cabe a responsabilidade pré-contratual. Mas não há dúvida que nas tratativas do contrato, antes do contrato nascer, antes do contrato ser celebrado, já incide o princípio da boa-fé objetiva, impondo um determinado comportamento para as partes que serão partes contratantes, mas não são ainda. Você vai ver isso daqui 3 minutos. Continuando aí, falamos de boa-fé, nós falamos dos deveres colaterais, ok? Basicamente, proteção, deixa eu apagar aqui, proteção, informação e cuidado. Proteção, informação e cuidado. Significa dizer que uma das partes deve proteger a outra, informar a outra e cuidar da outra. E a outra, a mesma coisa em relação a uma. Tá? As duas partes, entre si, precisam zelar para que o contrato não leve a outra parte a um prejuízo. Tá? Talvez uma das expressões mais profundas da boa-fé. Então você contrata com alguém para que ambos cresçam. E se ambos não crescerem, você tem que tomar cuidado para não ser um agente, um elemento de prejudicialidade para o outro. Porque se assim o fizer, viola esses deveres de proteção, informação, informar para a outra parte de todos os detalhes daquele negócio, de todos os detalhes que podem vir a acontecer com o negócio. Dever de cuidado. Okay? A infração a esses deveres colaterais caracteriza a violação positiva do contrato. Okay? Violação positiva do contrato é justamente a quebra contratual estando o objeto contratual adimplido. Então, formalmente, olhando para o objeto contratual, você está cumprindo o contrato, mas você não está cumprindo esses deveres laterais ou colaterais de informação, proteção e cuidado. E nessa medida, você pode ser responsabilizado por isso. A gente vai falar num outro vídeo também a respeito da violação positiva do contrato. Okay? Além disso, o princípio da boa-fé objetiva, como eu já disse a vocês, ele impõe um determinado comportamento. Ele é uma norma de comportamento. E esse comportamento te proíbe de agir de maneira contraditória. Você não pode agir de maneira contraditória. Você não pode ir num determinado sentido e do nada, no meio do caminho, você vira para sentido contrário. Praticar esse tipo de coisa, ir contra o seu próprio comportamento, é o venire contra factum próprio. Venire contra factum próprio é agir contra aquilo que você vinha fazendo. Então você está indo num dado sentido e do nada você volta. Okay? É proibido, é o non venire contra factum próprio. Aí você fala assim, Antônio, mas me dá exemplo. Está muito vago esse negócio de non venire contra factum próprio. Pois bem, vamos ver 3 exemplos que demonstram este venire contra factum próprio. 3 exemplos em que, por acontecer isso, por acontecer o venire contra factum próprio, existe a quebra da boa-fé objetiva e haverá a responsabilização. O primeiro deles é a surrexio. Na surrexio, você vem praticando alguma conduta e do nada você para. Do nada você para. Então, o surrexio é o sinal de mais. Você vem praticando uma conduta positiva, 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 e do nada você pratica uma negativa. Se você vem praticando essa conduta positiva,
a outra parte já acredita que a próxima vai ser positiva. De forma que se a próxima for negativa, você está indo contra o seu comportamento. Okay? Vamos dar um exemplo. Então, um exemplo da doutrina, não é meu. Tá? Exemplo da doutrina. Aquela empresa que não tem no contrato social cláusula dizendo que haverá obrigatoriamente distribuição de lucro. Não tem. Mas, há 10 anos, ela distribui lucro. Todo ano, todo ano, todo ano. Num dado momento, ela fala, não vou mais distribuir lucro. Aí, um dos sócios, que já esperava esse lucro, houve o lucro, aconteceu o lucro, mas ela do nada fala que não vai distribuir. Aí um dos sócios fala assim, mas espera aí, faz 10 anos que você vem distribuindo. Não, mas não tem previsão no contrato. Mas espera aí, a sua distribuição de lucro nos últimos 10 anos me fez acreditar que você ia continuar distribuindo. E aí, essa pessoa poderá obrigar essa sociedade a distribuir esse lucro. Justamente porque este comportamento gerou no outro uma expectativa. Essa é a surrextio. Temos também a suppressio, que é o contrário. Na suppressio, você vem praticando uma conduta negativa. E do nada, você pratica uma conduta positiva. Okay? Então, você tem um direito no contrato, você tem um direito contratualmente estabelecido, mas você nunca exerce. Nunca exerce, nunca exerce, nunca exerce. Okay? Criando na outra parte a expectativa de que você não vai exercer. Do nada, você exerce o direito. Aí a pessoa fala, mas eu não imaginava mais que você ia querer. Mas eu quero. Está no contrato, é meu. Não. Você criou em mim a expectativa que você continuaria não exercendo aquele direito. Tá? Então, por exemplo, eu te empresto algo, falo, um dia você me devolve. Ou melhor, eu te deixo alguma coisa em depósito. Eu peço para você cuidar de um carro, de um computador, de um telefone. Telefone mais rápido. Né? Telefones se atualizam todos os dias. Então eu te peço para você tomar conta do meu telefone celular. Passa 1 ano, passa 2, 3. E eu não peço o celular de volta. E aí você passa a acreditar que eu não vou pedir esse celular de volta. E aí você joga o celular lá no canto e você para de tomar conta. E num dado momento, o que acontece é, eu exijo o celular. Mas eu já tinha criado em você a expectativa de que você não ia ter que devolver o celular. E aí eu cobro judicialmente e você alega o quê? Suprécio. Você fala, não, o Antônio não exerceu o direito durante tanto tempo que me fez crer que ele não exerceria mais. Então, o não exercício do direito, gerando no outro a expectativa de que esse direito não será exercido, isso é a suprécio. Se eu exercer o direito, eu estou agindo em comportamento contraditório. Isso será tolhido pelo judiciário. E por último, o tucoque. Mais, menos, agora só nos resta o igual, né? Tucoque é a impossibilidade de você exigir que outrem faça algo que você mesmo não faz. Tá? Então, se nós temos um contrato e eu venho praticando uma determinada conduta por força deste nosso contrato, conduta eventualmente diferente um pouquinho daquilo que estava estritamente contratado, e aí você faz igual e eu surto. Não, você não pode, porque o contrato proíbe. Mas eu fazia, eu estava fazendo. Quando você foi fazer, eu surtei. Espera aí, quer dizer que eu posso e você não pode? Está errado. Tá? Então, se eu me comportei de determinada maneira, se eu agi de determinada maneira, eventualmente afrontando o direito de alguém, eventualmente mudando alguma circunstância, eu não posso exigir que o outro cumpra aquilo que eu não cumpri. Porque se eu fizer isso, eu estou tendo um comportamento contraditório. Porque eu ajo de um determinado jeito
e não aceito que outros façam a mesma coisa. Isso é tukoki. Okay? É a obrigatoriedade de que eu aceite a conduta de alguém se foi praticada tal conduta da maneira com que eu venho praticando. O princípio da boa-fé objetiva, uma das coisas mais importantes, mais interessantes deste sistema contratual. A gente vai voltar a falar disso quando a gente for falar da violação positiva do contrato. É isso aí. Bons estudos. Um abraço. Até a próxima.